Olhem só, o que tem sido compartilhado no 13 Atlas e tem sido bom é surpreendente. Há vários assuntos importantes, mas as comparações entre, por exemplo, o Oumuamua e outros cometas têm sido surpreendentemente diferentes. E agora, cada vez mais começam a divulgar informações em que você se pergunta: o que é que eles estão escondendo aqui, não é? Esta é a sua apreciação. Fotografado pelo astrofotógrafo Ray Knoll, um astrofotógrafo que mora em Austin. Sim, que capturou em 23 de novembro de 2025 esta imagem impressionante do cometa 13 Atlas. Aqui está outra imagem também muito interessante do cometa 13 Atlas, por Paulo Crax. Sim, essa também é uma imagem muito interessante. É uma das visões mais estranhas do 13 Atlas ao se aproximar da Terra, o que ocorrerá em 19 de dezembro, seu ponto mais próximo. O telescópio Draft 3, um telescópio relativamente simples, conseguiu captar essa imagem, também bastante interessante, não é? Várias imagens que surpreenderam hoje. E bom, vamos deixar esta na tela enquanto conversamos, de alguns pontos que chamam a atenção neste momento e que mostrariam não uma, mas várias das esquisitices mais estranhas. Anomalia detectada e confirmada oficialmente é a natureza. Um dos pontos mais interessantes seria um objeto interestelar, ainda mais porque já houve 3. Não amo, é o Borisov. Então vamos fazer uma comparação entre o Borisov e o que é o Atlas. 3 e 1, não é? É aqui que fica interessante, não é? Onde? Normalmente, a estrutura de um cometa se comporta da seguinte maneira: se o Sol entra por este lado e a coma surge deste outro lado, mas esse é o cometa normal. Sol deste lado, a cauda sai por este outro lado, não, essa é a característica. Aqui acontece exatamente o oposto. O Sol aponta deste lado e a cauda sai por aquele lado, como se quisesse se afastar, não é? Mas além disso, reparem no mais curioso, no mais desconcertante, quanto a, digamos, impossibilidades matemáticas. E aqui vamos a alguns pontos interessantes e vamos fazer a comparação com o Oumuamua. Se não estamos apenas presenciando a passagem de uma rocha espacial, mas sim um comportamento que desafia a mecânica celeste aleatória. Enquanto isso, a NASA reafirmou em 19 de novembro que classifica o 13 atrás como um cometa natural. Os dados concretos eles mostram outra coisa, não hipóteses nem nada, mas sim os dados concretos. A cauda direcionada para o Sol, chamada de anticauda, não se encaixa com a evaporação de gelo, mas se assemelha mais a um escudo de plasma ou a um feixe de partículas para mitigar impactos. Outro assunto que também chama a atenção é o objeto ajustado à chegada para se manter oculto dos sensores da Terra, Marte e Vênus, durante seu periélio. Sim, ele ficou numa posição mais desconfortável. Isso sugere uma possibilidade de 0,00004%. Outro é a borda gravitacional, que também é extremamente raro de ter sido localizada. A rota foi ajustada para se posicionar exatamente. Outro é a borda gravitacional, que é extremamente raro de ter sido localizada. Mudou-se também a rota para se posicionar. Outro é a borda gravitacional. Mudou-se a rota para se posicionar. Se você quisesse lançar sondas ou satélites no sistema solar exterior sem gastar energia, esse é o lugar exato e o momento exato onde você se posicionaria, digamos, sob a ótica aeroespacial. Quisesse lançar sondas e sistema aeroespacial. Quisesse lançar sondas, satélites, o gasto é o de vista aeroespacial. Surpreende ainda mais. Seguem alguns pontos. Por exemplo, a massa de Oumuamua, digamos, no tamanho deste comparado a Mua diz: o 3 Atlas é 1 milhão de vezes mais massivo. Não é?
Ou não se comporta como entulho espacial, ou seja, como um cometa, que são pedaços de gelo e coisas assim, mas sim como uma estrutura. Dizem, não é possível, ou até agora nunca houve um cometa com esse nível de massa. Você diz 1 milhão de vezes mais massivo. Primeira comparação, o que acha é extraordinário. Outro é a leve aceleração, sem cauda visível, que tem o MUA, e neste caso o MUA. Ou seja, o primeiro cometa interestelar tinha uma rotação caótica, o que chamam de tumbling. Vai fazendo e desfazendo, e vai fazendo seu caos. A aceleração do caso do Trace Atlas não é gravitacional e tem uma estabilidade surpreendente, ou seja, não está descontrolado. E se enquanto o Oumuamua estava cambaleando, o Trace Atlas, o 3, se ele mantém sua integridade e orientação até agora, pode ser que mude, mas por enquanto está assim. Outro, a fumaça Moa, tinha uma cauda basicamente invisível, era possivelmente gás e poeira. Gás sem poeira, ele diz. Mas não havia nada, não havia cauda. No caso do Atlas 3, a aceleração não gravitacional é forte e estável. E se, enquanto a fumaça de Moa cambaleava, enquanto a fumaça de Moa tinha uma cauda que não brilhava, o 3 e o 3 e o objeto brilha na frente? Para. Falando assim de possibilidades, você diz, bom, esse é um comportamento incomum se pensarmos em algo natural, diz a sua composição. Além de tudo isso, é sobre o que ela solta, o que ela expele, se é uma pena, se isso que está saindo. Henrique Níquel diz que na fumaça Moa era pó. Nesse caso era bem, ainda assim, uma pena rica em níquel, ele diz. Ou seja, a composição parece mais metalúrgica, não natural. Outro ponto importante. Essas 4 comparações me parecem muito interessantes. Uma delas é a passagem próxima ao Sol da Fumaça para Moa. Gerou praticamente poucas reações. No caso de 13A3 é algo que quase não comentamos aqui, mas dissemos no começo. Quando aconteceu antes de entrar no Sol, desacelerou ou teve uma freada, lembra? Freou antes de passar pelo Sol? E depois passou pelo periélio, ou seja, quando se aproxima do Sol, e um pouco mais adiante do periélio. Dias depois acelerou. Primeiro desacelerou ao se aproximar do Sol e depois acelerou novamente ao passar por ele. Segundo ele, o 13 Atlas tenta uma inserção orbital. Ao contrário da fumaça de Moa, que só passou cambaleando, como dizem, não é? Esse assunto, não é? Ou o que preocupa nas análises, dizem que é o que for, seja lá o que for isso, não é? Dizem os analistas, não é só que o 13 Atlas seja estranho, mas também corrigiu as vulnerabilidades da fumaça. MOA é maior, é mais rápido. A liga de níquel aumenta a resistência e navega com um aparente propósito definido no sistema joviano. Ou seja, o 13 Atlas, o cometa 13 Atlas, vamos falar, parece fazer sentido. Tudo que faz do fumaça Moa, não, a fumaça para Moa. Tinha suas esquisitices. Mas a maioria, bem, sem muito sentido. Aqui tem muitas esquisitices, mas além disso, todas essas esquisitices aparentemente têm um sentido, não é? Diz, um dado preocupante mostra o jato em direção ao Sol, comprovando que não é ilusão de ótica, mas um feixe de luz ou partículas que pode mitigar o risco de micrometeoritos a 60 km por segundo. Estamos falando que o objeto parece ter seus próprios faróis de neblina, por assim dizer. Sim. Ou seja, como se tivesse a capacidade de fazer algo a mais. Talvez, mas bem, aqui estamos falando de que já não é uma anomalia, não é? Algumas coisas ainda não estavam confirmadas, mas a aceleração e a anticona já foram. As coisas que pareciam mais exóticas ou mais estranhas foram sendo confirmadas.
Bom, vamos ficar atentos ao que vier. Há uma série de dados interessantes também sobre como as agências espaciais estão se comportando. Por exemplo, está acontecendo o que chamam de silêncio coordenado. A NASA e a China simplesmente têm removido imagens, não têm compartilhado todo o material. Inclusive, há fotografias que já disseram que só vão revelar em abril e outras ainda nem deram uma data. Por que só lá? Por que só para outros? Ou seja, por que eles estão guardando as imagens, as melhores imagens, e dizendo que vão revelar em abril ou em outro ano? Isso é totalmente atípico. Existem várias agências, bom, até o Paquistão se sabe que tem informações que não quis divulgar. Por exemplo, quer dizer, já são muitas agências, né? São muitos dados que simplesmente têm se oposto a que sejam divulgados. A essa altura, já deveríamos ter tido o que chamavam de avalanche de informações, mas até agora, nada. Não. Dizemos para deixar os dados falarem. Pois é. E se não te dão os dados, o que acontece? Não, esse é o problema aí. E quando te dão os dados, pegam só alguns dados muito específicos para te explicar o que todo mundo já sabe, que é interestelar, por exemplo, coisas desse tipo, que tem muito brilho, coisas assim. Mas o interessante, os dados então não estão aparecendo como teoricamente deveriam. Mas tudo bem, vamos esperar. E as melhores imagens até agora foram praticamente publicadas por astrofotógrafos, como eles chamam. Amadores, basicamente, né? Com telescópios, alguns um pouco maiores que outros, mas nada profissional, nada em nível de observatórios. Isso também está super interessante. O assunto está tomando rumos que, na verdade, me surpreenderam muito. Eu esperava já poder dizer, pronto, 100%. Temos os dados, perfeito, podemos seguir para outros assuntos. E quanto mais o tempo passa, mais estranha a coisa fica, né? Então, bom, vamos ficar atentos a esse assunto, a esse cometa. E bom, que seja o que for, mas que falem com dados, com esse excesso de informação que dizem ter, então que mostrem tudo, né? Tomara que isso aconteça logo. Enquanto isso, vou vendo como os astrônomos e os físicos também começam a ter seus conflitos. Está muito interessante aqui, então continuo acompanhando o tema e vamos comentando sobre isso. Vamos para outros assuntos, outros temas também muito interessantes.